Bom dia, meu nome é Jamile de Paula Moreira e dentre as 3 pessoas do meu grupo, eu fiquei a responsável por gravar o vídeo, explicando um pouco, resumindo esse artigo que a gente escolheu. O meu grupo, ele é formado pelo Caio Vinícius Cesarino de Jesus e o Rodolfo Domingues Alves, e eu que sou Jamile de Paula Moreira. Quando eu enviei o arquivo em formato PDF, eu acabei esquecendo de colocar o nome dos constituintes do grupo. Então, por isso que eu estou falando aqui no vídeo, e vou estar mandando também no comentário particular, porque depois que eu salvei ele em PDF, eu não consigo mais editar. Então, esse trabalho, ele foi passado para a gente pela professora Ana Cristina Norato de Castro, e o artigo que a gente escolheu foi o método Walker Black na determinação de matéria orgânica em solos contaminados por chorume. Então, esse método Walker Black, ele envolve titulação, que foi um dos temas, titulação por oxirredução, que foi um dos temas possíveis a gente estar trabalhando. Esse artigo, ele foi publicado pela Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, ele se encontra no volume 8, ele foi publicado em Campina Grande, entre janeiro e abril de 2004. Então, vou estar lendo aqui o resumo desse artigo científico. O trabalho enfatiza o estudo de verificação sobre a potencialidade do método titulação após oxirredução por via úmida. Então, esse processo de titulação após oxirredução por via úmida é o método Walker Black, que foi utilizado aqui nesse artigo. Então, esse método ele foi utilizado para a determinação da matéria orgânica em amostras de solo contaminada por chorume de resíduos sólidos domésticos. Então, o que eles fizeram? Em laboratório, eles pegaram uma amostra de solo, qualquer, aqui não foi especificado, e eles começaram a contaminar essa amostra de solo com o chorume de resíduos sólidos, Porque o solo hoje ele é de tamanha importância, ele é um bem, infelizmente, pra gente, ele é um bem finito, pelo menos na nossa geração não é possível recuperar um solo quando ele é totalmente perdido, degradado, porque vai levar gerações para esse solo estar sendo recuperado. Então, é de tamanha importância a gente estar estudando essa contaminação por chorume, que são resíduos sólidos que a gente mesmo vai descartando através do lixo, do nosso lixo doméstico, do lixo industrial. E esse método Walker Black, ele foi testado porque ele foi colocado em prova, Eles queriam saber se por esse método seria possível determinar a quantidade de contaminação por chorume, por ele não ter sido ainda utilizado na área agronômica. Então, eles pegaram esse método e testaram para saber a eficácia dele, se é possível eu descobrir que aquele solo foi contaminado, o teor de contaminação, utilizando dessa titulação por oxirredução através de via úmida. Então, a contaminação das amostras de solos foi realizada em laboratório, utilizando-se chorume com elevada carga orgânica, e o solo utilizado foi 2 solos argilosos, inorgânicos, são solos similares, eles são caracterizados como latossolo vermelho. Então, ele tem uma carga carbônica, de carbono orgânico inferior a 1,4%. E os resultados mostraram que o método Walker Black apresentou potencial para a determinação da matéria orgânica proveniente da contaminação do solo por chorume. Para as amostras de solos estudadas, foram obtidos coeficientes de correlação dos valores esperados e dos valores encontrados da matéria orgânica, na faixa de 0,95 a 0,97. Então, fazendo esse trabalho, eles concluíram que esse método é sim eficaz, porque ele conseguiu contabilizar a quantidade de carbono orgânico que foi contaminado por chorume. Então, agora esse resumo pega um pouco da parte da introdução, que fala que a matéria orgânica é de grande importância na área agrícola por complementar e transportar materiais pesados e reter alguns contaminantes orgânicos. Então, assim, a gente costuma falar que quanto mais matéria orgânica o solo tem, mais fértil ele se torna, porque a matéria orgânica também ajuda a aumentar a CTC do solo, Consequentemente, aumentando a CTC, aumenta a sua fertilidade. Então, esse artigo, ele teve como objetivo analisar a matéria orgânica em solos contaminados por chorume doméstico, já que não é frequente o estudo de matéria orgânica presente em solos contaminados. Então, geralmente, a gente não costuma estudar, por exemplo,
a contaminação, né? A quantidade de matéria orgânica que tem em um solo contaminado. A gente sempre procura estudar a quantidade de matéria orgânica para um solo já preparado para o plantio. Então foi interessante a gente estar estudando em solo contaminado, porque às vezes a gente pega uma área que não é totalmente sadia. Então é importante a gente estar fazendo esse estudo. E o método Walker Black, ele nos mostra, né? Ele nos dá o resultado que a gente busca. Então, um dos poucos trabalhos que analisaram matéria orgânica em solo contaminado foi o de Barbosa, em 1994, Cisino, em 95 e Heitzman, em 1999. Esses trabalhos eles analisaram a concentração de matéria orgânica no solo em função do teor de carbono orgânico, utilizando o método de titulação. Então, eles fizeram essa titulação depois da oxidação por via úmida, né, que é o método de Walker Black. E eles analisaram a matéria orgânica pelo teor de sólidos voláteis, né, utilizando o método descrito, baseado na ignição. Então, o trabalho teve como objetivo principal verificar o potencial baseado na ignição. Ele fez isso, né, analisando o resultado da titulação após a oxirredução por via úmida. Então, depois, né, a gente passa aqui para os materiais e métodos. Nos materiais e métodos, esse artigo nos mostra como foi feita essa análise, essa titulação, o que envolveu, né, quais os materiais que foram utilizados. Então, foram pegos 2 solos inorgânicos, né, que eu já tinha dito que são latossolo vermelho, e foi feita a contaminação neles por chorume em um laboratório. Então, a matéria orgânica que estava no percolato, né, lá no início, ela foi determinada pela análise de DBO, DQO e COT, né, e o teor de contaminação natural do solo, porque todo solo ele já tem seu teor de contaminação natural. Às vezes por algum defensivo agrícola que a gente usa, às vezes por algum fertilizante, ele de certa forma já acaba contaminando o solo. Então, para realizar os ensaios, foram montados um aparato experimental para a contaminação do solo composto. A metodologia que eles utilizaram, né, para desenvolver a análise e o cálculo seguiram os procedimentos descritos por Nelson e Summers, em 1982. Inicialmente, foi pesada uma triplicata de 0,5 gramas de solo, né, úmido ou seco. Você podia utilizar o sólido úmido ou seco. Então, foi feita uma triplicata. Foi 3 amostras de 0,5 gramas cada. Essas 3 amostras elas foram passadas numa peneira de malha de 0,5 milímetros. E logo em seguida, o solo foi transferido para um frasco, né, o Erlenmeyer, de 500 ml. Então, esse foi toda a preparação para se fazer a titulação, né, por oxirredução de via úmida. Adicionou-se exatamente 10 ml de K2CR2O7, né, com nitrogênio. E rapidamente 20 ml de ácido sulfúrico concentrado para realizar essa titulação de imediato. O frasco ele foi agitado, né, para proporcionar a mistura do solo com os reagentes, porque se a gente não mistura, vai ficar um sobre o outro, não vai ter o jeito de eu fazer a titulação. Então ele foi agitado por aproximadamente 1 minuto. Em seguida, a mistura foi deixada em repouso pelo tempo aproximado de 40 minutos. E depois foi adicionado 150 ml de água destilada, né? E depois que adicionou os 150 ml de água destilada, essa mistura ela foi filtrada, né, em papel limpo, utilizando bomba a vácuo, que era para acelerar o processo. E em seguida, depois de ser filtrado, foi adicionado mais 150 ml de água destilada sobre o papel filtro, para acontecer a completa remoção da solução. E logo após, introduziram-se a solução de 10 ml de 85% de H3PO4, desculpa, não lembro o nome nesse momento, e 1 ml do indicador, difenilamina. Então, a difenilamina ela foi utilizada como indicador nesse processo de titulação. Seguindo a titulação, com a Fe2SO4, esqueci o nome de novo, até a passagem da cor violeta para verde. Então, quando aconteceu essa virada de cor, né, do violeta para verde,
Nesse ponto, o excesso de dicromato ele foi totalmente consumido pela reação, né, nessa reação de titulação. Paralelo a isso, o mesmo procedimento foi feito, né, para conseguir tirar a prova em branco. É importante a gente salientar que não foi incluído na determinação de carbono orgânico o fator de correção de 1,3, né, para corrigir a parcela não oxidada do carbono orgânico do solo. Então, seguindo as sugestões de Nelson Summers, o carbono orgânico não foi convertido para matéria orgânica pelo fator de correção de 1,72. Os resultados de carbono orgânico obtido nas amostras de solo foram analisados em termos de matéria orgânica. Então, esse carbono orgânico ele não foi analisado como carbono orgânico, ele foi analisado como matéria orgânica. E o cálculo para determinação de carbono orgânico seguiu os procedimentos descritos por Nelson e Summers, né, que foram estudiosos em 1982, e eles têm o cálculo, né, o método deles que foi utilizado para essa pesquisa. A determinação de matéria orgânica introduzida no solo pelo chorume foi feita utilizando a análise de COT, né, que é o total de carbono orgânico, e volume de chorume empregado na contaminação da amostra. Então, para determinar a matéria orgânica, eles calcularam esse COT, obtiveram o valor dele, e obtiveram também o valor do chorume de contaminação, né, que essa contaminação ela foi induzida em laboratório. Determinaram-se 2 valores de carbono orgânico para a amostra, o valor encontrado e o valor esperado. Então, esse valor encontrado e esse valor esperado era a prova que esse artigo queria, né, para saber se esse método de Alken-Black ele é realmente eficiente para medir matéria orgânica em solo contaminado. E o valor encontrado foi aquele diretamente determinado pelo método Alken-Black nas amostras. E o esperado foi determinado através do cálculo em que o carbono orgânico determinado para a amostra do solo sem contaminação foi adicionado no chorume introduzido. E no final eles notaram a boa correlação, né? Os resultados eles ficaram, como eu posso dizer? Ficaram pareados. E entre os valores esperados e os encontrados pelo carbono orgânico do solo. Depois, né, desse carbono orgânico ser contaminado por chorume. Então, essa boa correlação ela é encontrada tanto para as análises feitas em solo seco, como análises feitas em solo úmido. Isso mostra, né, que a perda de matéria orgânica durante o processo de secagem ela pode ser desconsiderada, porque tanto o sólido quanto o úmido eles obtiveram praticamente resultados similares. Também se constata que os 2 solos, o solo A e o solo B, tiveram um comportamento similar, que pode ser explicado pela mesma regressão linear. Então, esse solo A e esse solo B, os 2 são latossolos vermelhos, então eles obtiveram o mesmo resultado dessas 2 amostras de solo. E com isso, esse artigo concluiu que o método Alken-Black, ele realmente mostra um potencial para determinar a matéria orgânica, né? Mesmo essa matéria orgânica ter sido contaminada por chorume. E a perda de carbono orgânico na etapa de secagem do solo aparenta não ser significativa, indicando a possibilidade de simplificar o procedimento de análise. Então, a gente pode concluir, né, no total, que esse método Alken-Black, que era o que ele queria provar para a gente que era possível fazer uma análise de solo contaminado com ele se mostrou realmente eficaz. Então, esse trabalho ele foi a contraprova e no final a gente pôde concluir que esse método Alken-Black é realmente eficaz. Nós agrônomos podemos utilizar esse método porque ele é muito importante. Como eu já disse, geralmente a gente não trabalha procurando o teor de matéria orgânica em solo contaminado. Mas vai que um dia, né, como tudo é possível, a gente vai trabalhar em um ambiente em que o solo tem uma certa porcentagem de contaminação, né, por resíduo, por chorume. Então a gente pode estar aplicando esse método Alken-Black e ele vai mostrar pra gente, né, a quantidade de contaminação, a quantidade de matéria orgânica e a quantidade de carbono orgânico presente nesse solo. Então, eu acho que para nós da área agrônoma, esse método é muito importante, né, de titulação. Ele é muito importante para a gente, porque no momento de saber, né, se esse solo está realmente contaminado ou não, a gente pode estar aderindo a esse método para realizar uma análise. E é isso.